Vamos lá, meus queridos, retomar nossa leitura do barra barra, página que nós paramos a 210. Nós tratamos da leitura de sinais de força na primeira perna de reversão. Agora a gente já vai para o gráfico. Sinais de força na primeira perna de reversão. Aí fizemos essa leitura, tratamos de sinais de força, né? Que é a mesma coisa que rompimento, lembrando. Então, não precisa ficar guardando situações para, como que é? Guardar sinais para situações diferentes. Não, é a mesma coisa, uma reversão na primeira vez que está revertendo o mercado, é a mesma coisa que um rompimento, um modo rompimento. Então, são os mesmos sinais de força, lembrando que são deslocamento de preço muito forte, que vai além de vários magnetos anteriores, vários suportes, resistência, gaps de micro gaps, e várias outras situações aí que demonstram força do preço, beleza? Vamos lá, tratando agora dos gráficos aqui do livro e também depois alguns exemplos aí nos gráficos que a gente tem e trazer para a prática, que nos interessa mais. Se você ficar estopado para fora, esteja ciente da possibilidade de ter sido armadilhado para fora da entrada de um grande trade e tente entrar novamente. Aqui estão vários exemplos de barra de armadilha que prendem fora os traders das novas tendências. O que é ficar preso fora, armadilhado fora ou ser estopado para fora? É um bom trade, mas você não entra porque você inicialmente ou não viu ou achou perigoso, não era tão relevante. Eu vou dar um exemplo aqui, é igual, por exemplo, quem busca perfeição num fundo duplo. Eu vou falar de uma bandeira de alta em forma de fundo duplo, né? O preço subiu, desceu, subiu, aí fez um fundo duplo aqui, né? Isso aqui é uma figura de continuidade. Querendo ou não, também eu tenho um topo duplo. Mas vamos lá, eu vou me ater aqui ao fundo duplo. Vamos, de repente, o preço veio um tique para baixo, veio um ponto, veio um pouco mais baixo. E você não entra por causa disso. Está buscando perfeição. Você não entra na compra, né? Você não entra na compra porque rompeu essa mínima, então o preço pode descer forte e tal. Mas esquece que se der uma boa barra de sinal aqui e se o contexto for bom, é uma entrada, mesmo que tenha ficado um tique abaixo ou um tique acima. Aí, se você não entra, você ficou armadilhado para fora de uma operação que era viável, era legal, boa, você ficou armadilhado para fora. Enquanto o vendedor, ele fica armadilhado dentro, porque às vezes ele vendeu esse aqui, ó. Ah, aqui armou um pivô, por exemplo, aí o vendedor vende aqui esse rompimento, né, desse ponto, e ele fica armadilhado para dentro. Então, quando o mercado volta a subir, ambos estão armadilhados, tanto o comprador quanto o vendedor, e ambos os fracos, né? Vamos dizer assim, como o Brooks diria. O comprador fraco porque não quis entrar por causa desse pequeno detalhe, e o vendedor fraco que foi vender somente aqui, né? Em vez de ter vendido aqui em cima, nesse topo duplo. E talvez esse vendedor fraco aqui, ó, ele não vendeu porque o topo era mais alto, ligeiramente mais alto, não vendeu esse vendedor, aí ele foi vender aqui, então por isso que ele é fraco. Ele devia ter vendido aqui em cima, se tivesse contexto para isso. Beleza? Então, armadilhado fora são esses traders. A barra um aqui foi uma forte barra de tendência de baixa e acionou, né, uma L1 após um forte fechamento de baixa do dia anterior. Então caiu muito forte. A barra um aqui acionou, né, a L1. Houve um grande gap de baixa na abertura, seguido por três barras de tendência de alta, que seriam nessas barrinhas aqui, ó, a grande gap de baixa, essas três barras na sequência. Grande gap. Aqui. Com tanta força exagerada de alta em uma abertura exagerada, os traders inteligentes não estariam vendendo a L1 longe da média móvel. A falha de L1 foi uma ótima entrada de compra, né? Que seria aqui, ó, uma pequena mínima mais alta, porque armadilhou os compradores para fora e os vendedores para dentro. Ambos iriam perseguir o mercado para cima. Olha lá, tudo que eu já expliquei, acabei me antecipando. Então, abriu um gap muito grande aqui, mas o dia anterior, né, pelo jeito aqui, era de tendência, pelo menos no final, peraí, deixa eu só raciocinar aqui.
o dia anterior houve um forte fechamento de baixa. Ah, desculpa, um forte fechamento de baixa. O dia fechou, foi uma tendência muito forte de baixa. Isso aqui nada mais foi do que uma perna forte tarde na tendência, né? Desceu muito forte, uma perna final seria. Aqui tivemos provavelmente uma bandeira final, ó, bandeira final, perna muito forte, exagerada. Armadilhou o vendedor que vendeu L1, acreditando que ele só olhou o dia, só o contexto, provavelmente, abriu com grande gap aqui, grande gap, é uma barra imaginária aqui dentro, né, desse gap, e querendo ou não, vendeu a L1, armadilhou vendedor fraco, que só foi vender aqui embaixo, e armadilhou para fora comprador que ficou com medo, né? Não muito forte isso aqui, mas esqueceu de analisar outros contextos. Por exemplo, perna final, quando você tem uma perna exagerada, tarde na tendência, o mercado tende a testar, ó, pelo menos isso aqui, eu tenho 60% de chance do mercado testar aqui antes de testar um movimento projetado para baixo. Então, isso aqui é um trade de reversão climática. Eu já postei até um vídeo esses dias sobre isso. E aqui eu tenho, querendo ou não, ó, H1, H2, e eu tenho um fundo duplo aqui, ó, micro fundo duplo. E esse micro fundo duplo deixa muito comprador armadilhado para fora, porque ele só olha o mundinho nesse sentido aqui, ó, só aqui. E só olha isso aqui, ó. Ah, o mercado talvez só vem até aqui, então minha equação do trader não fecha. Mas ele esquece que esse movimento que é exagerado pode simplesmente até mesmo reverter o mercado. Então, não faça pouco caso do mercado, certo? Da operação que você pode ter, principalmente nesse contexto aqui. Você tem um micro fundo duplo de um mercado exagerado. E essas três barrinhas aqui também já significa alguma força, já é alguma pressão compradora, tá? E outra coisa, olha aqui quem está aqui, ó, barra de desistência. Tanta coisinha que pode ser olhada aqui nesse detalhe, que traders mais avançados aí na metodologia podem enxergar, não tem motivo para não entrar, né? Numa operação como essa. Mas os iniciantes realmente vão ficar fora e armadilhado para fora. A barra 3, aqui, lá em cima, foi uma barra externa para baixo. Olha lá, a barra externa de baixa. Os traders espertos não estariam comprando aqui, já que o mercado estava tentando reverter a partir da bandeira final de alta. Onde foi a bandeira final de alta? Aqui, ó. E olha quem está aqui, nosso querido triângulo. Triângulo, depois de uma tendência forte, de uns movimentos fortes, quando aparece triângulo, ele pode ser uma bandeira final, né? Tanto que é o nome que foi dado aqui. Você ainda deve continuar comprando, beleza? Está em tendência forte. Aqui nós temos o que a análise técnica clássica chama de power breakout, é quando você tem um movimento muito forte, o preço dá uma segurada até a média móvel, então na média móvel aqui você ainda continuava comprando. Mas você fica esperto com esse triângulo, essa bandeira final aí, ó. E eles estariam esperando duas pernas para baixo. Além disso, pequenas barras após um clímax. Aqui, ó, pequenas barras após um clímax. A reversão não teve pressa, como indicou o tamanho reduzido das barras. Então, olha lá. Essa situação de não teve pressa, gente, eu não lembro exatamente qual dos livros que eu li, mas isso aqui começa devagar mesmo, essa reversão. Ele fala aqui só que não teve pressa, mas eu acho que é no livro Reversões que ele trata isso com mais detalhes. Os vendedores, eles ainda precisam de mais confirmações ou eles ainda não têm certeza que o mercado, né, está revertendo ou já reverteu. Justamente, então, começa devagarzinho, aí de repente, puf, aí na hora que eles criam convicção, o mercado realmente reverte. Uma coisa que eu queria continuar falando, que isso aqui é sobre reversão, desculpa, como bandeira final. Bandeira final, todo triângulo, ele 50% das vezes ele vai falhar no seu rompimento, tá certo? Ele rompe, 50% das vezes falha, 50% das vezes é bem sucedido. Nesse caso aqui, como estava uma subida muito forte, ele falhou, foi mal sucedido. Embora pagou, claro, embora ainda deu dinheiro, deu um bom swing, se eu for considerar a projeção somente da barra aqui, que seria o meu risco efetivo, ou se eu considerar um scalp, beleza? De qualquer forma, ele falhou em continuar a tendência, certo? Então foi uma bandeira final. Esperaria agora que o gráfico está feito, fica mais fácil desenhar. Foram duas pernas
perna 1, perna 2, que o mercado fez, e inicialmente eu não sei como que vai ser essas duas pernas. Algum ponto que vai ser testado nesse triângulo, eu falo com muita frequência, né? Do tal do vértice, olha lá, ó, 50%. Então, aqui gerou outro setup, eu poderia comprar de novo, embora eu acho que ele não menciona aí, agora ele já vai para a figura 4. Aqui é testado o vértice, e eu poderia até pensar em comprar aqui, ó. Tive um probleminha, desceu muito forte, ó. Querendo ou não, eu tenho um canal estreito de baixa já aqui, eu tenho a possível reversão, mas ainda é setup, ainda dá para eu arriscar e comprar. É só ficar atento com isso, se eu não estou armadilhado. Tanto que o mercado falhou de novo, deu aqui o setup de gap de barra na média móvel, que é a primeira vez que fecha uma barra completamente abaixo da média. Só que quando essa barra já fecha aqui, significa fraqueza dos compradores. O vendedor conseguiu fechar uma barra inteira debaixo da média. Esse trade é para testar pelo menos o fechamento mais alto, ou a máxima do dia. É para testar a máxima do dia, né? Que ele fala. Mas nesse caso, ó, não conseguiu testou, mas não conseguiu chegar em nenhum dos dois. Então, acabou dando um triângulo, um pequeno triângulo, expandindo aqui e fez mais uma perna para baixo. Beleza? Aí chegou nessa perna para baixo, beleza, retomou aqui. Aí sim conseguiu testar a máxima lá em cima. E aí tem tanta coisa aqui para passar, mas vamos lá, vamos avançar na leitura do livro. A barra 4 que está aqui, tentou formar uma grande barra de tendência de alta após uma grande barra de tendência de baixa, possivelmente configurando uma tendência desde a abertura de alta no dia, né? Tentou configurar isso, né? Uma tendência de alta desde a abertura. Esta barra armadilho. Ah, não, desculpa, tem mais leitura aqui. Teve um fechamento abaixo do seu ponto médio e se tornou uma barra interna. Esta barra armadilhou compradores e configurou uma perna de baixa. Além de, vamos lá, a interpretação também. Além de ela tentar retomar a alta e ela fechou positivo, então ela armadilhou compradores aí, abaixo dela, aí sim, ó, e eu estou alto, né, numa lateralidade. Abaixo dela seria uma segunda entrada da venda, ó. Caso eu não quisesse vender essa insidezinha aqui pequenininha, nesse movimento de duas pernas que tentou romper essa máxima e não teve êxito, acabou que aqui foi uma segunda entrada e mesmo a barra sendo positiva, sendo de alta, e geralmente eu quero entrar numa barra de sinal que seja negativa, né? Mas barra interna, ela como barra de sinal, você deve interpretá-la como uma lateralidade. Ela é uma barra de lateralidade, certo? Ela é a lateralidade de uma barra. Então, e lateralidade é o modo rompimento. Então, uma barra interna, né, a inside bar, é uma barra de rompimento, é como se fosse uma lateralidade. Então, dependendo do contexto, ela é um bom sinal para se operar, tá? Lembrando, tem que ter contexto. Que barra interna também é doida para fazer arame farpado, é doida para fazer lateralidade estreita. Se você sair caçando barras internas aí, você vai ver elas em várias lateralidades estreitas. Mas, dentro desse contexto que eu quero vender, e talvez até, sei lá, em visitar a mínima do dia anterior, que eu tenho buscar uma reversão majoritária de tendência, serve para buscar por swing, ainda mais se eu for gerenciar. Aqui, ó. Então, gerou uma boa perna. Ainda mais eu tive, ó, desde a alta, perna 1, mais uma perna para baixo seria provável. A barra aqui foi apenas uma correção lá e fez uma boa perna para baixo, ó. Uma boa segunda perna para baixo, tendo em vista essa análise da barra interna. E mais esses critérios que eu falei. E também o que ele mencionou ali de fechou abaixo do seu ponto médio, é uma L2 com preço pior. É uma barra que eu poderia falar que até que é de desistência, porque muitos compraram, né, essas barras aqui em cima e ela veio exatamente na abertura dessa barra de queda. Mas aqui, ó, quem comprou aqui em cima por modo coffee, quem está armadilhado aqui, ó, é, aqui, olha outra coisa interessante, ó, pode ser olhado. Isso aqui é minúcia, ó. Essa máxima. Trader fracos, lembra que eu falei que tem comprador fraco que comprou esse rompimento?
Então ele comprou aqui, ó. A barra 4 é uma barra de desistência. Olha lá, pode ver que ela está no mesmo nível dessa máxima aqui, ó. Então quem comprou, ele se decepcionou, o mercado não rompeu, aí corrigiu. Aí provavelmente ele se planejou em sair no 0 a 0 dessa compra que ele fez aqui na 4. Ele não conseguiu. Então eu posso considerar a 4 como uma barra de desistência também. Ou seja, vendedores então vai tomar o domínio e compradores devem ficar de fora aí pelo menos umas 5 barras. E pode ver que ficaram, ó. O comprador ficou de fora uma, duas, três, quatro. Olha lá, na quinta barra, o comprador tentou retomar a subida aí. Então, ou seja, quanta coisa que você pode, né, interpretar aí e te ajudar a tomar a decisão no trade. A barra 5 que está aqui, foi uma falha de L1. Por que falha de L1? Eu tive impulso aqui, eu tive um rompimento, e eu tive uma boa barra de L1, se eu for olhar que ela fechou negativa, ela armou um pivô na média móvel, mas acabou armadilhando uma L1, provavelmente porque estava baixo, né? Dentro dessa lateralidade aqui, tarde no dia, alta, né? Essa lateralidade mais alta. Mas vendedores de swing muitas vezes venderiam aqui na expectativa de que desceria até lá embaixo. Mas ela serviu apenas para armadilhar. Aí, então, foi uma boa compra aqui de H2. Se tornou uma pequena mínima mais alta, porque aqui eu tenho a mínima mais baixa, mínima mais alta, ou a mínima vem referente a essa mínima e essa outra mínima aqui, que querendo ou não, aqui eu tenho um micro fundo duplo e aqui eu tenho um fundo duplo, certo? E, ó, outra coisa que eu poderia analisar aqui, mínimas cada vez mais altas, ó. Isso aqui favorece também a subida numa lateralidade, eu já falei sobre isso várias vezes, mínimas cada vez ficando mais altas, favorece aí um trade, ainda mais a tendência principal, que é a que domina aqui, é de alta. Então, muitos compraram aqui na expectativa de que o mercado retomasse a alta. É um bom trade, pagou aí pelo menos 3 vezes o tamanho da barrinha, né? E te deu uma ótima oportunidade de sair caso você não realizasse algum lucro aqui no fechamento mais alto. Foi uma segunda barra de gap em relação à média móvel, com uma média móvel plana, a barra 5. Ó. Então, aqui eu tive o primeiro gap em relação à média móvel, aqui eu tive o segundo gap. Isto em lateralidade é muito bom. Eu tenho uma média relativamente plana. Aqui, ó, nesse contexto, eu posso considerar aqui como outro gap também, que é o seguinte, ó. Aqui eu tenho um gap, aqui eu tenho outro. Lembra que o preço justo é a média móvel? Então, se você que está comprando abaixo, dentro de uma lateralidade, né, o preço justo é a média móvel ou 50% da lateralidade. Então, eu poderia comprar aqui justamente especulando o exagero. Ó. O mercado caiu abaixo, ele vai tentar testar o outro lado, ó, que está em lateralidade. E foi o segundo gap, conforme acabamos de ler, que é sempre um bom setup para pelo menos um scalp no lado da compra. O que mais que nós tivemos aqui, ó? Nós tivemos uma das coisas importantes que é a correção de duas pernas e, se eu for olhar um olhar mais minucioso, tentativas do mercado. Uma tentativa de descer, segunda tentativa de descer, terceira. Querendo ou não, tem uma cunha truncada aí. Então, Gap, aqui, além de todos esses motivos que eu já falei, micro fundo duplo, teve um gap de exaustão também, né? Então, possível lateralidade, se sim. não tivesse nada para frente e tivesse visto nada, que Você foi uma fala alta. dessa barra, né, que foi exaustiva É, dentro da não, tô lateralidade. falando, não um gap de exaustão, deixa eu te mostrar. Cara, eu tive platô, ou quase isso. Não precisa necessariamente ser um platô. Eu tive teste. Aqui, ó, nós vamos falar Aqui, disso. ó, onde rompeu aqui, ele fechou rapidamente, né? A gap de exaustão. Isso. Gap de exaustão. Pode ser também. Boa leitura. Porque o movimento, né, como não tem muita força para baixo, já está fechando. Não ficou gap aberto. No que vendeu, deu venda aqui, ficou ruim. Pode ser também considerado gap de exaustão. Também, querendo ou não, ó, bom, tem muita coisa para a gente ver, né? Ó, você tem linhas que você pode desenhar nesse contexto. Aqui eu estou num canal amplo, ó, não posso esquecer disso.
estou num canal amplo. E então, olha lá, tentou romper uma vez para baixo, tentou duas vezes, ó. Outra leitura top também. Esse aqui gera muito trade. Bora lá. Agora, leitura. Nossa, dá tempo ainda, tá cedo. Lembrando, quem está assistindo pelo YouTube, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal aí, entrar no nosso Telegram e compartilhar, principalmente com seus amigos aí que estão na inconsistência. Traz pra gente aí. Apresenta aí, manda a pessoa experimentar a sala um mês, pelo menos. Eu tô quase fazendo uma promoção, Leandro. Venha, se você não ficar um mês positivo, seu dinheiro é garantido de volta. Credo, Tem que fazer tudo que eu falar. Tem que fazer tudo que eu falar. vai virar robozinho. É, acho que vou fazer essa promoção. Garantia de volta. Se você não aprender nada, né? Se você não evoluir em nada, o seu dinheiro de volta. Se você tiver autocontrole, disciplina, não sair positivo, pode levar o dinheiro de volta. Bom, vamos lá. Leitura aqui. Reversão de tendência com um teste, seja tocando ou com uma ultrapassagem. Seja não tocando, né? Gente, isso aqui é overshoot ou undershoot, né? Undershoot é quando não toca, não vai além. E overshoot, né, é quando ultrapassa. Deixa eu fazer uma explicação com as minhas palavras, porque eu acho que aí fica mais fácil na hora que a gente lê. Eu tenho uma subida, por exemplo. Vou traçando máximas mais altas, beleza. Um dos movimentos mais comuns, mas não é só ele que tem a questão de overshoot e undershoot. Vamos supor que o preço da terceira puxada aqui, que seria um possível topo em forma de cunha, não ultrapassa aqui ó, a linha de canal e já volta a cair. Eu tive uma undershoot, ou seja, o preço não ultrapassou. Isso é relevante, tá? Agora, no mesmo exemplo, eu tenho a ultrapassagem. Aí eu tenho a overshoot. Over, né, vem de muitas vezes, lembra de overdose? Lembra de exagero? Lembra de sobrecomprado também, né? Overbuy, né? Oversold é sobrevendido. Então, tudo que fala em over, gente, é exagero, ultrapassou, foi além. Isso, então, são situações que, dentro de uma. Eu tenho que falar dentro de um contexto geral. Uma cunha, por exemplo, que tem. Esse aí o Brooks trata lá no vídeo 24 sobre cunhas. Se eu tiver overshoot, dependendo do contexto, eu já posso vender a primeira entrada. Se eu tiver uma undershoot, eu tenho que esperar uma segunda entrada, certo? Regra geral seria essa. Lógico que eu tenho que ver o contexto, mas aqui eu estou só falando uma regra geral para vocês. Muitas vezes as pessoas não sabem se não leu livros ou esquece. Eu fui reforçar esse conhecimento só quando eu fui assistir o vídeo 24 a segunda vez. Quem vê o curso completo do Brooks fala para você, a primeira vez você fica boiando em muita coisa, porque é muita informação. Não é que é boiando, mas é tanta informação que se você não parar na minúcia, não anotar, não frisar ali, circular, você esquece, porque a metodologia, eu vou falar para vocês, é fodástica, é a melhor coisa que existe no mundo, mas é muito rica em detalhes. A gente vai fazer um recap mesmo, né? Ainda mais agora que eu mudei os tempos para cá, o recap. Você tem tanta informação, tanta coisa que você pode explorar em cada barra, ainda você olha depois e fala, nossa, esqueci disso, esqueci daquilo, poderia ter falado disso, tem mais isso, tem mais aquilo, tem mais aquilo outro. É igual falar no livro aqui, ó. Eu tô falando pra você, a leitura do livro, se eu ficar aqui, é só o básico. É igual uma moça que perguntou se já, mas na sala você usa só o barra barra lá para dar as aulas? Eu falei, não, a última coisa que eu uso é o barra barra. Barra barra que ainda estão fazendo é a introdução do mercado. Mas é tão rico de detalhe em tanta coisa. Mas essa questão da overshoot, é, tem que prestar atenção e tomar cuidado. Mas é justamente isso, essa ultrapassagem. Então, em determinados contextos, ela já te serve como primeiro sinal de entrada. Mas, ô, gente, não entra sem a ajuda de um profissional, não. Porque é o seguinte, se eu tiver no canal estreito, dentro desse desenho que eu acabei de fazer aqui, não entre na primeira entrada, mesmo tendo overshoot. É, Porque aí tá armadilhando L, tá armadilhando outra L, aí nesses casos, não. Eu tô falando em cunhas, vamos o quê? Vamos fazer um movimento mais legal. Ó, esse tipo de cunha, que aí eu já tô numa lateralidade, quase só um canal amplo de alta, aí sim, eu posso entrar na primeira entrada aqui. Oi. geralmente depende do contexto, né? Porque ela dá um indício que vai falhar ou se vai É. dar certo.
Sim, você tem Aí várias é o situações para tempo, ser olhado. é o Do tempo jeito de que eu fiz tela a aqui. inclinação ali, quase que eu crio armadilha para o pessoal cair. E a bicha, quando falha, a bicha explode. Explode, é top. É por isso que tem que treinar o olhar para várias situações. Porque, ô, gente, o mercado também tem muito. Você sente que vai falhar. O Brooks fala, você deduz que vai falhar, mas você tem que observar a situação, porque se falhar, os incautos, como eu diria, os inexperientes vão cair na armadilha. E querendo ou não, sinto muito. Eu quero que os outros caiam na armadilha, o comprador ou o vendedor, para eu se consagrar, né? Como diriam os cariocas aí, né? Eu quero se consagrar. Vamos lá. Reversão de tendência ou com um teste, seja não tocando ou com uma ultrapassagem. As tendências terminam como uma reversão, um movimento de contratendência que rompe uma linha de tendência. Tudo isso já foi explicado antes, né? Não vou parar para isso agora, não. E, em seguida, um teste final do extremo da tendência. Bom, regra geral, então vamos lá. Estou numa tendência, eu falo que não vou falar, não, mas acabo explicando. Geralmente eu tenho um teste ó, do extremo da tendência. Então, o mercado rompe aqui, vai testar o extremo, não necessariamente que vai testar, lembro sempre, né? Não ter necessariamente que vai chegar lá. Teste muitas vezes não chega ou vai além também. E eu poderia falar que é overshoot ou undershoot nessas situações também, viu? Não é só Cunha, como eu disse, e Cunha é o que é mais conhecido, que o pessoal acha que é overshoot, undershoot é só nesses casos, mas, por exemplo, se o preço tinha que testar a máxima antes de voltar a cair, se ele ficar aquém, é undershoot, e se ele for além, overshoot. Beleza? Os dois, dependendo do contexto, tanto faz, é motivo para arriscar a venda. O o teste pode ultrapassar o antigo extremo, foi o que eu acabei de falar, como no caso de uma mínima mais baixa em uma nova alta, ou em uma máxima mais alta em uma nova baixa. Ou pode ficar aquém, com uma mínima mais alta, a mínima mais alta em uma alta, ou uma máxima mais baixa em uma nova baixa. Raramente o teste formará um topo duplo, um fundo duplo no tique exato. Aí vem essa questão que nós acabamos de falar. Não procure exatidão, e na exatidão, às vezes, você se armadilha. Por isso que quem procura, gente, eu não procuro nada exato, as coisas, a leitura tem que ser subjetiva, tem que mudar de ideia, porque tem gente que às vezes fica esperando a perfeição no tique exato e ainda te armadilha, e ainda te lasca. Aí, se você aproveita, então, que os momentos que não é exato, que não é perfeito, eu vou mostrar um exemplo no dólar. Aconteceu ontem até. Se você não ficar esperto, você se lasca. Ó, as ultrapassagens são, estritamente falando, a perna final da velha tendência, porque formaram preços mais extremos da tendência. Então, igual, né, eu acabei explicando isso várias vezes, hoje ainda, essa questão de teste pode ir além, ultrapassar, ou não também, tanto faz. Porque no fim das contas, o que que a gente quer lá em cima? Algum tipo de topo, a gente quer algum tipo de topo aqui em cima. Topo duplo, que é a reversão mais conhecida de todas, né? Eu tenho um topo duplo, é uma figura de reversão. Eu tenho um ombro, cabeça, ombro, né? Que são as figuras de reversão também. Tenho topo e forma de cunha, são tipos de topo. E eu quero um desses tipos de topo para me caçar a reversão. E não vai existir perfeição em nenhum deles, e nem tem que procurar isso. Então, não espere tique exato. Uma ausência de toque é uma correção da primeira perna da nova tendência. Os próprios testes são frequentemente feitos de duas pernas. Aquele caso que muitas vezes, ó, um dos melhores testes é esse aqui mesmo, ó, rompe. Vamos fazer uma tendência aqui. Beleza, rompeu abaixo. Muitas vezes vem com duas pernas para cima. Lembra que eu mostrei isso agora, um pouco no gráfico? Que eu falei, fez um movimento em duas pernas? Então, daqui uns dias nós vamos tratar disso, sobre contagens de barras em vídeo aberto aí para todo mundo. O próximo vai ser sobre rompimentos, né? Eu estou preparando a aula, ontem eu fiquei parte do dia para isso. Próximo sábado a gente vai tratar sobre rompimento.
Nós já tratamos ciclos de mercado, né? Abertamente. Agora nós vamos tratar sobre modo rompimento e depois contagem de barras. Aí vai ficar para daqui umas 2 semanas. Mas isso aí, o pessoal já, né, o que me acompanha aí já sabe. Eu tenho vários vídeos sobre várias coisas sobre esses assuntos. Mas sobre esse topo sendo retestado, observe que, por exemplo, nesse caso aqui, ó, que eu tive um topo duplo, olha lá, o mercado se movimentou em 3 pernas. Melhor ainda. Mas lembra que nós acabamos de falar aqui, ó, acabei de ler aqui. Geralmente o teste é feito, né, com a primeira perna da nova tendência, são feitos com 2 pernas. Aqui, ó. Esse topo, esse novo topo, teste dessa nova máxima, para aí então o mercado cair. Ah, eu ia mostrar sobre esse negócio de tique perfeito, né? Que não se deve buscar tique perfeito, que pega essa operação aqui, ó. Nós tínhamos vendido, ou pelo menos quem me acompanhou, aqui em cima, né? Essa barra aqui. Caiu muito forte, não posso dar mole, porque querendo ou não, isso aqui também significa força, tá? E o preço aqui caiu em fundo em forma de cunha, aqui fez um fundo duplo, como se fosse a segunda entrada, e foi uma barra bonita, ó. Encheu os olhos. Opa, estava vendido, beleza? Por isso que, ó, tem que fazer o scalp, não adianta, não de tudo, tá? Esse trade aqui tinha a possibilidade de vir aqui, ó, mais ou menos. Não, e ele chegou. Onde tinha que chegar, esse trade chegou. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui numa amplitude maior. Nós vendemos lá para buscar isso aqui, ó. Inicialmente, para vendemos aqui para trazer para swing para tentar vir aqui. Só que no meio do caminho ainda tinha aqui também, ó, nós identificamos isso aqui, esse platô, olha lá onde o preço veio exatamente. Então, até falei, ó, e mais a projeção, né, dessa lateralidade para baixo. Só que aí veio o Satanás e colocou essa barrinha bonita aqui, ó, e me iludiu. Eu cheguei a comprar. E olha para você ver, perfeito. Perfeito, não é uma bandeira de alta em forma de fundo duplo perfeito? Veio, me armadilhou, mas eu não sou bobo nem nada, falei para vocês e falei na sala, né? Até quem tá comigo, quem quiser reverte, porque ou simplesmente só stop, espera o próximo trade ou alguma confirmação, ou até pode reverter abaixo aqui, porque vai ter stop de muita gente aqui embaixo, ó. E o reverter que eu falo não é só buscar uma barrinha, não, é para buscar aqui embaixo, ó, ou até reversão maiores, claro. Aí a gente vai analisando. Acabou que aconteceu do jeito que eu esperava que aconteceria. Falhou aqui, muita gente ficou armadilhado. Quem me acompanha mais de 12 horas, né? Muitas vezes já falei isso. Um bom contexto, uma boa barra. Quando você se fica armadilhado, não é só você, é você e o time do Flamengo. Aqui foi uma boa reversão. Quem não quis, só estopou, veio essa. O mercado foi generoso e ainda deu mais essa entrada aqui, ó. Eu até brinquei com o pessoal, lógico, gente, é uma brincadeira, né? O pessoal da sala. Eu falei, gente, vende, vende, eu tenho certeza que vai cair, eu tenho certeza. Vende, vende. Eu fiz desse jeito, ó. Faltou eu pegar no mouse, mas falei nessa palavra. Mas, gente, é brincadeira, eu não posso ter certeza de nada, tá? Não posso ter certeza de nada, mas nem eu tenho. Se eu tivesse certeza, eu tinha posto o meu contrato aqui, ó. Mas, olha lá, ó, não deu outra. O mercado realmente foi aqui testar isso aqui, veio aqui. Acabou que, Leandro, mas não chegou aqui. Claro. Gente, não se busca a perfeição. Onde que o mercado provavelmente foi além da projeção, tá? Além de projeção aqui, vamos considerar essa linha sem, olha lá, ó, sem sombra. Aqui. Tem hora que a gente vai traçar essa linha de tendência de alta, eu tenho que ignorar a sombra. Porque quem está operando gráficos de linha não está vendo essa sombrinha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Linha. Olha lá, ó. Ele não está vendo ó, essa sombra. Tudo bem que às vezes ele projetou dessa forma aqui, aí de qualquer forma ele não chegou. Mas ó, ali, ó, olha lá, de qualquer forma não chegou. Mas tem gente que vai sobre esse raciocínio, ele vai pegar aqui embaixo com sombra para inclinar menos, né? Para inclinar menos a linha de tendência de baixa. Ó. Aí você ignora a sombra, aí sim, olha lá, o mercado. Aqui também não chegou, não, em termos de sombra. Não, desculpa, chegou sim, o preço chegou aqui. Se eu tirar o gráfico de linha, olha lá, ó, o preço ultrapassou. Aí no gráfico de linha o cara não se importa como fechou. Importante que o preço chegou onde ele esperava que chegasse. Aí deixa eu dar uma olhada nesse platô aqui no gráfico de linha, que até agora eu não parei para olhar. Olha lá, gráfico de linha fez
fez topo duplo perfeito. Ó. O cara, o trader de gráfico de linha está enxergando esse topo duplo perfeito. Por isso que platô funciona muito bem. Olha lá, aqui e aqui. Aí, compradores, olha que impressionante, olha que coisa legal, né? Gente, conhecimento é dinheiro, gente. Olha lá, o platô, na realidade, no gráfico de linha, você está vendo um topo duplo perfeito aqui. E houve um teste, o preço chegou lá e ultrapassou. Ali. Ó, onde chegou exatamente, ó, onde acertamos o tique aqui da saída. É lógico que depois ainda caiu de novo, deu novas oportunidades, mas o importante é entender esses detalhes. Então, por exemplo, no topo do mercado, após o rompimento da linha de tendência, o mercado quase sempre sobe mais uma vez em uma tentativa de direcionar o mercado a preços mais altos. Deixa eu fazer uma parada aqui e mostrar uma coisa interessante. Igual eu fui até grosseiro, não sei se você está aí, eu tenho que pedir até desculpa. Não, não está aí não. O amigo perguntou onde que vinha o stop ou como é que as pessoas deveriam acompanhar. Aí, vai trazendo stop barra barra para quem está vendido, né? Eu vou põe em cima de barra, até brinquei, não. Quem faz isso é um burro. Não se conduz uma operação como muita gente induz. Eu usei a palavra meio pesada, né? Eu não sei, às vezes o cara tá até fazendo dessa forma. Mas, gente, nessa queda, nós acabamos de ler. O mercado geralmente testa pelo menos esse fundo antes de reverter, ó. Tragam isso como referência, porque às vezes você fica conduzindo o trade, vamos supor, né? Quem vendeu e segurou até o fim, ou reverteu aqui que seja, é, vem trazendo barra a barra. Gente, a primeira vez que vem acima de barra, igual aqui, ó, eu não poderia sair comprando aqui, por mais que houve um teste perfeito, mas eu estava em canal estreito de baixo, eu estava em modo rompimento. Essa barra aqui, talvez ela não teria, e não teve, né, força suficiente para reverter o mercado, certo? Ainda mais eu tinha mais espaço para baixo em vários contextos. Então, não venha conduzindo o preço, desculpa, o stop, estrangulando o stop barra barra, a não ser que você queira fazer só scalp mesmo. Aí é a opção de cada um, porque realmente, às vezes o mercado pode voltar aqui, 20% das vezes vai voltar em V. Mas, geralmente, vai ter um teste desse fundo antes de reverter, ó. Guardem isso como regra geral, tá? Como regra geral, o mercado vai fazer um teste do extremo antes de reverter. Regra geral, lógico que tem essas exceções, às vezes entra em endless pullback aqui, ou uma situação relevante para você entrar numa compra, se fizesse três pequenas barras aqui, três, quatro pequenas barras, aí você já pode estopar ali mesmo a venda, tá? E já até pensar em compra, dependendo do contexto e do lugar. Mas não estrangule o stop, a não ser, claro, então, se for para sair, já sai aqui de uma vez, ó. Porque o mercado volta muito forte de uma vez aqui, porque também foi um movimento forte climático. É normal ele voltar bastante, mas ele vai vir testar, é o que nós estamos lendo aqui. Quem conduz no barra barra, no preço mesmo, na configuração da ação do preço, ele vai se atentar a esses detalhes. Então vamos lá. Por exemplo, mercado após movimentos. Isso que eu li já, né? Quase sempre mais uma tentativa de direcionar o mercado a preço mais alto. Desculpa, não li não. Oscila impressionante. Então, por exemplo, no topo do mercado, após o rompimento, o mercado quase sempre sobe mais uma vez, uma segunda tentativa de direcionar a preços mais altos. Certo? O mercado vai testar esse topo porque compradores estão no domínio ou tiveram no domínio na maior parte do tempo. Então, antes da reversão, eles vão, de novo, tentar direcionar preço mais alto. Se, em vez disso, os vendedores sobrecarregarem novamente os compradores em torno do nível que eles fizeram antes, então essa máxima aqui, ó, e lembrando que tudo é uma região, tá? Por isso que eu não preciso buscar topo duplo perfeito, ó. Se antes os vendedores já sobrecarregaram os compradores, né? Já entraram forte aqui, ou até mesmo levemente acima, então vendedores sobrecarregaram, armadilharam compradores, às vezes no rompimento aqui também. Então, o mercado tentou duas vezes ir para cima e falhou. Se em vez disso eles sobrecarregaram nesses níveis,
os compradores terão feito duas tentativas de impulsionar o mercado para cima e falharam. Quando o mercado tenta fazer algo duas vezes e falha nas duas, geralmente faz o oposto. O que é o oposto de tentar subir duas vezes? É cair. O oposto de subir é cair, gente. É regra básica lá da escola. Antônimos, né? Tudo que não sobe é para cair. Ou lógico, pode ser que lateralize, mas regra, né? Tudo que tenta fazer, se o mercado tiver em momento de volatilidade, tentou duas vezes subir, não foi, caiu. Só lembrar, que eu não sei se nós vamos ler aqui, se nessa segunda tentativa de retomar e o mercado acaba conseguindo, os compradores acabam fazendo uma forte alta, não venda na primeira entrada. Espere uma segunda, tá? Espere a reconfiguração desse teste dessa máxima. Isso geralmente gera um topo em forma de ombro, cabeça a ombro. Então, por exemplo, dentro desse exemplo que eu estou dando, pode ficar aquém, beleza? Pode ficar no mesmo nível, topo duplos idênticos, ou se pode ficar além, beleza? Levemente além é padrão de escada diminuindo. Cada novo rompimento, o preço está avançando menos. O comprador está realizando lucro antes. Então, beleza, tem indícios de reversão. Agora, vamos supor que nessa perna aqui sobe desse jeito. Esquece, meu. Aí, reconfigura. Você vai esperar de novo romper, testar de novo. Aí sim, às vezes dá uma segunda entrada, faz um topo mais baixo, a máxima mais baixa. Aí eu tenho até a configuração do ombro, cabeça a ombro. Eu vou arriscar vender aqui, né, na busca da reversão majoritária de tendência, e muitas vezes vai fazer isso aqui, ó. Acabou, eu involuntariamente desenhei bem legalzinho aqui. Olha lá, vem, rompe por baixo alguma linha de tendência e volta a cair, tá? Preste atenção nisso. Vai fazer o oposto, então cair. Uma vez que o movimento de contratendência após o rompimento de linha de tendência, geralmente tem pelo menos duas pernas. Se uma reversão de alta tiver mínima mais alta para um teste da mínima mais baixa, também será o início da segunda perna. Por outro lado, se formar uma mínima mais baixa para o teste, essa mínima será da primeira perna, e depois dessa primeira perna é provável que haja uma correção e depois uma segunda perna. Então tome cuidado, foi essa explicação que eu fiz anteriormente. Da mesma forma, uma reversão de baixa em uma máxima mais baixa é o início da segunda perna, mas um teste de máxima mais alta é o início da primeira perna. É o que eu acabei de explicar. Então, querendo ou não, o mercado subiu, ó. Se ele faz esse teste, eu vou esperar a segunda perna. Por isso que aí sim eu posso vender aqui. E às vezes, como eu disse, pode ser que ultrapasse menos, né? Ultrapasse a máxima anterior. Aqui é como se fosse a primeira perna e eu estou esperando a segunda, ó. Não tem problema ultrapassar essa questão de segunda perna para baixo aí, não tem problema ter ultrapassado a anterior, não. Isso eu falo até com certeza, porque ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo lá do Brooks não, do Brad Wolf, né, que trabalha com o Brooks, ele fez essa explicação desse jeito exato. Então, vamos falar assim, eu trouxe um conhecimento atualizado para vocês, mas é uma coisa que nós já sabíamos. Uma vez que o movimento de contratendência após o rompimento da linha de tendência geralmente tem pelo menos duas pernas, se uma reversão de alta tiver uma mínima mais alta para o teste de mínima... Bom, isso aqui foi o que eu li, né? Desculpa, estou repetindo a leitura. Um padrão muito comum é quando há um forte movimento de contratendência, um impulso sem quaisquer correções, e esses impulsos podem ser uma reversão da tendência, mas há uma retomada da tendência. Se a retomada tiver várias barras e corrigir o suficiente o impulso, os traders se perguntarão se isso representa uma falha de reversão em vez de uma correção após uma reversão bem-sucedida. Então, lembra quando eu falo sobre reversão majoritária de tendência? Vamos lá, eu tenho a linha de tendência. Aí, de repente, ó, eu tenho uma reversão muito forte. Top. Beleza. Reversão muito forte, e essa aqui tem uma propensão muito boa para deixar o mercado no modo sempre vendido. Mas, se o mercado, na hora de retomar a alta, continuar sendo forte, os traders se perguntarão se vai falhar essa reversão. Ó. Aqui.
Porque lembrando, uma reversão já começou aqui, ó. Por mais que o mercado venha para cima, a reversão já começou aqui com essa puxada para baixo. Por mais que o mercado pode vir até acima aqui, ó, não tem problema. Tanto que aí depois eu já posso pensar em vender, eu já posso começar a vender, né? Mas, como bem o Brooks fala e explica aqui, se subir muito forte, os traders começam a se perguntar: opa, já anularam essa perna aqui, já aniquilaram a força da queda, a pressão vendedora, então os traders se perguntarão. No entanto, os extremos da maioria desses impulsos de momentum acentuado que tem retrações profundas e longas ainda acabam sendo testados e a maioria é excedida. Dentro disso, desse mesmo exemplo que eu acabei de dar, deixa eu pôr a linha de tendência aqui, rompeu muito forte. Aí aqui retoma. Fico com dúvida, né? Realmente, está retomando muito forte. Mas geralmente também eles são testados de novo, ó, antes do mercado subir. E às vezes até excedido. Aí acaba gerando o triângulo expandindo. Às vezes testa aqui, testa aqui. Ficou claro, porque às vezes eu também. Para mim está óbvio a leitura, mas às vezes eu não soube expressar, mas as explicações que eu fiz, está ficando claro? Se não tiver, me interrompa. Às vezes, por eu achar que já está óbvio, eu acabo não me aprofundando tanto. Beleza? Qualquer dúvida, me fala. Mas a maioria é excedida. A excedida foi ultrapassada, né? Mesmo sendo testado. Por exemplo, um grande impulso para baixo é seguido por um rally de alta lento que refaz a maior parte do impulso. Então, olha lá, eu tenho um grande impulso para baixo e eu tenho um rally sempre subida, tá? A não ser que em alguns lugares eu vi ele falando, rally de descida, rally de queda, né? Aí é rally, aí é queda, mas quando não fala nada, rally é sempre subida. Regra geral, um rally de alta, certo? Aí eu tenho um rally lento que refaz a maior parte do impulso. Pode ser esse impulso todo aqui. Não exatamente desse jeito, né? O impulso desceu forte. Eu tenho um rally que refaz parte do impulso. Geralmente será seguido por uma segunda queda que vai testar a mínima do impulso inicial. Onde que é a mínima do impulso? É aqui, ó. Então, por mais forte que isso aqui suba, tende a ser testado, tá? Essa mínima aqui. Nesse ponto, a tendência original pode continuar. Bandeira de alta em forma de fundo duplo. A reversão pode continuar para baixo ou o mercado pode entrar em uma lateralidade. Leandro, mostra isso para a gente na prática. Vou pegar um dia de tendência aqui. Aqui, ó. Aqui eu tenho um caso de reteste. Por mais que desceu muito forte aqui, ó, desceu em forma de impulsos mesmo, né? Bem forte a tendência. Aqui eu tive um rally de alta, ó, que refez parte dessa queda. O mercado vai vir testar aqui antes, ó, de começar a subir. Lógico que esse teste, igual eu disse, não é necessariamente, é até o contrário, é sinal de força compradora. O teste não quer dizer que vai chegar aqui, ó. O teste, né, desse rally aqui não vai chegar ali, mas testou. Testou uma vez, testou duas, foi testando. Ó. Cada vez que o mercado tenta retomar a queda aqui, é um teste. Até onde ele vai chegar, a gente vai analisar. Mas antes de subir mesmo, literalmente, antes de fazer essa pancada para cima, geralmente ele faz um teste. Às vezes o teste ficou simplesmente da mínima de ontem, ó, nesse exemplo que eu estou dando aqui, pode ver que aqui, ó, já houve até o teste, tá? Então preste atenção nessa questão. O mercado geralmente faz o teste, tanto que volta em V é raro, é 20% das vezes só. 80% das vezes o mercado vai fazer um trâmite aí, vai fazer uma transição. O mercado, antes de reverter, vai dar sinais de reversão. Porque, gente, o mercado não é dominado só por um lado. Não é só comprador, só vendedor, senão ficava fácil. Derruba o preço aqui, vamos vendendo. Hoje é meu dia, vendedor vão ganhar hoje. Aí chega amanhã, não, ó, vendedor, ontem vocês ganharam, hoje é meu dia. Vamos lá, hoje é só comprador que vai dominar. Não, o mercado é feito de, né, um lado testando o outro, um lado esticando a corda, dando corda para o outro, e é um jogo. Nesse jogo, vocês vão pegar a malícia aí da brincadeira dos meninos.
E nessas horas que, né, o mercado separa os homens dos meninos aí, ou as mulheres das meninas. Aqui tudo eu já li, né? Então, vamos lá. Leitura do último gráfico, do último parágrafo. A reversão climática, geralmente uma ultrapassagem e reversão da linha de canal de tendência ou uma falha de bandeira final climática, não precisa de uma correção que teste o extremo. Isso aqui é top, é o tal da reversão climática que eu já até expliquei semana passada, mas deixa eu explicar de novo. Então, eu tenho o mercado subindo em forma de canal, né? Se o mercado for exageradamente para cima, eu tenho uma ultrapassagem, reversão climática, eu tenho uma perna de alta tarde na tendência, eu não preciso de teste dela, eu posso até, inclusive, é um trade muito favorável contra a tendência, é esse exagero aqui, essa overshoot, que eu posso apostar contra. É que esse trade que eu, né, vivo falando aqui, falei várias vezes já, reversão climática. O mercado vai vir testar aqui antes de testar aqui em cima ou antes de ultrapassar. Então, você não precisa de teste para arriscar vendas nesses contextos, tá? Aí, deixa eu dar uns exemplos aqui, ó. Aqui, esse exemplo. Aqui, quem me acompanhou no dia, tá no YouTube. Eu falei, ó, quem quiser comprar essa barra aqui, ó, é extremo. Aqui. Pronto, já pegamos de cara. Poderia entrar, no meu ponto de vista, é na 2. É esse exemplo, claro, que o Brooks acabou de dar. Ultrapassou aqui com muita força, tarde na tendência. Dificilmente o mercado continuaria caindo e você não precisa do teste aqui, ó. É isso que nós acabamos de ler. Você não precisa do teste para comprar. Por isso que aqui você já poderia estar comprando, arriscando comprar. Por isso que eu falei, nesse dia que me acompanhou, ó, deu compra aqui, deu compra aqui, deu compra aqui, ó. Simplesmente acertamos as 3 entradas de boas. Isso aqui é só mini índice, né? Mini dólar, desculpa. Mini índice também foi bom nesse dia. Então, não precisa ter teste. É isso. Sumiu meu. Cadê? Aqui. Por isso que é importante estudar essa questão aí de clímax, desculpa, de overshoot, que são clímaxes, né? Clímax são muito comuns em tempos gráficos menores. Por exemplo, no gráfico de 1 minuto, geralmente tem vários clímax a cada dia, enquanto no gráfico de 5 minutos pode haver apenas alguns por mês. Padrões perfeitos de topo e fundo em forma de V são raros, ó. Foi o que eu falei aquela hora, ó. 10, tem hora que fala que é 10% ou 20%, mas querendo ou não, sempre vai ter um teste, a não ser que seja climático. Quando é climático, eu não espero teste. Aí pode ter a volta em V. Muitas vezes, notem para vocês verem a volta em V, geralmente ela é climática. E não há nada a ser ganho por um trader pensando nesses padrões como outra forma, senão uma reversão após uma falha de ultrapassagem de linha de canal, e deve ser operado como tal. Bom, gente, eu acabei explicando tudo antes de acontecer. E tem situações que armadilham também, né? Você tem que tomar cuidado. Esse caso aqui, ó, que eu tive um movimento muito climático, mas esse aqui foi dia do FONC, né? Vamos pensar aqui, ó, nesse momento aqui. Olha o exagero, ó, mercado exagerado. Você não precisava esperar esse teste para comprar, né? Mas, como foi um dia de relatório do FONC, depois teve discurso, primeiro aqui foi relatório, depois veio o discurso. Olha lá, o mercado acabou descendo agressivamente de forma muito climática e acabou gerando outro gap de projeção. O que deveria ser inicialmente um gap de exaustão, que é o mais comum quando você tem esse exagero, você teve um gap acabou formando outro gap de projeção. Provavelmente, ó, esse movimento aqui projetado para baixo. Não vou nem puxar, vamos puxar, né? É a última coisa que eu vou fazer agora, vou fazer hoje. Projeto isso aqui para baixo. Olha lá. A projeção seria inicialmente essa. O mercado continuou caindo, um exemplo, seria essa. Olha lá. Eu fiz no zoiômetro mesmo, ó. O certo é tirar 50% desse ponto. Aí você vai ver que vai dar certinho lá na projeção. Olha lá. Deu projeção certinho, ó. 50% desse ponto, gap de projeção. Lembrando que o Brooks, quando ensina isso aqui, fala, não, primeiro você projeta isso aqui, ó, pra você ter mais segurança, tá? Que é o que eu sempre falo, pessoal, mais importante do que uma projeção é saber o lugar certo para entrar, pra você ter uma certa calma. Olha lá, ultrapassou um pouquinho a linha aqui.
Mas, se eu usar os 50% como eu fiz, vocês já viram. Deu no tique exato. Gente, alguma dúvida? Lembrando, quem está pelo YouTube, se inscreve aí no canal, compartilha. Ajuda a gente a crescer, pelo menos no YouTube aí, que é de grátis, custa nada. Paramos por aqui. Semana que vem a gente retoma na leitura desse gráfico. Os demais, tudo certo? Sem dúvida? Então, beleza. Falou. Obrigado, gente. Até amanhã. Para quem for operar no mercado, ou até semana que vem, quem só está estudando.